que está acontecendo, né? De onde vem tudo isso e qual é a situação no momento lá em Israel? Perfeito, Renato. Como vocês bem falaram, é um conflito complexo, igual uma cebola que tem várias camadas de complexidade entre árabes e israelenses. A geopolítica da região é muito importante para entender, mas o coração dele é relativamente simples. No centro do conflito hoje, existe um lado que quer assassinar o outro e tem um lado que não quer ser assassinado. É simples assim. Você tem uma organização terrorista radical islâmica chamada Hamas, e como o próprio nome diz, terrorismo significa que você quer matar civis para obter fins políticos. E do outro lado, Israel tentando historicamente evitar esses ataques, agora não bem sucedido, no último sábado foi uma falha de defesa grande, e tudo isso que a gente está vendo nas redes sociais e na mídia. E claro que trata-se de um conflito, olhando um pouco mais amplamente, o conflito árabe-israelense, que tem como cerne a questão: será que é possível acomodar no Oriente Médio um país, Israel, independente, soberano, livre, ou não é possível? Então, no fundo, é uma disputa também pelos corações e mentes do povo palestino. Porque você tem hoje, historicamente, uma terra muito sagrada para todos. Para o povo judeu, Israel é uma terra que tem sido habitada por judeus há mais de 3.000 anos. Lá foi o reino antigo de Judá, o reino de Israel, o rei Davi. Todo mundo aqui que está me assistindo, acompanha a Bíblia, vê que existem centenas de menções na Bíblia a Jerusalém como a capital do povo judeu. E a Israel moderna, que depois de muitas invasões, muita história, né, os bizantinos e os árabes chegando no século VII, os turcos e os ingleses, enfim, muitos impérios passaram por lá. Chega um momento na era moderna em que tem uma chance de refazer o Estado dos judeus. Em 1947, tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, em que milhões de judeus foram assassinados, e tinha uma necessidade premente de haver um lar nacional, um país que os judeus pudessem ter, assim como o Japão existe para os japoneses e a Índia dos indianos, os judeus também terem um país que eles possam viver em segurança. A ONU se depara um problema, porque nessa terra havia dois povos, ambos reivindicando a terra. Os judeus queriam fazer lá um país e havia também povos árabes que valorizam muito a terra e que também queriam um país. E a ONU decide que ao lado de 22 países árabes na região, o Oriente Médio possui 22 países árabes, deveria haver um país judeu e um país árabe também, e aprova em 47 a partilha da Palestina. Então ela aprova um país para os judeus, um país para os árabes. Os judeus estão no pós-guerra, estão muito frágeis, querem logo trazer sobreviventes de campos de concentração para recomeçar a vida, aceitam oficialmente o plano de partilha, e o lado árabe não aceita, e avisa que se tiver um Estado em Israel, vai haver guerra. Israel declara sua independência, na sua declaração estende a mão para os vizinhos, está escrito lá textualmente, nós estendemos a mão para todos os vizinhos em paz, para a gente poder construir juntos um novo Oriente Médio de prosperidade, porém 6 exércitos árabes invadem Israel no ano de 48, Israel acaba sobrevivendo a essa guerra e assim começa um conflito aí de muitas décadas. Mais à frente, pensando ser bem resumido aí, nós temos, passa a guerra de 56, uma guerra em 67, a cada 10 anos mais ou menos existe uma nova tentativa do mundo árabe de destruir Israel, até que após todas essas guerras, chega o ano, após a guerra do Yom Kippur também, que faz 50 anos agora, uma guerra em que parecido com agora, parecido com domingo, no meio de um feriado judaico, Israel é atacado de surpresa, dessa vez por Egito e Síria. Uhum. E passando essa guerra de Yom Kippur, Israel acaba devolvendo, entregando territórios para o Egito em troca da paz, faz a paz com o Egito, mais à frente faz a paz com a Jordânia e em 94 assina um tratado com os próprios palestinos. E aí os palestinos se dividem em 2 grupos. Um grupo mais moderado, que aceita a existência de Israel e fala, olha, vamos aqui ter o nosso país desse lado, vamos ter Israel do outro lado e nós vamos tentar aqui construir 2 estados para 2 povos. Porém, diversos grupos, tanto em Israel, há radicais israelenses também, quanto do lado palestino, não aceitam essa solução, notadamente o Hamas. O Hamas é um movimento fundado em 87, um movimento radical, fundamentalista. Ele nasce na mesma época, mais ou menos, da Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda do Bin Laden são é assumidamente terrorista. Assumidamente. Eles são primos ideológicos, têm a mesma visão islâmica radical, da aplicação da lei islâmica, do papel mais subalterno para as mulheres, etc., perseguição a gays, toda essa pauta.
e coloca na sua carta, como artigo número 1, a destruição de Israel. Então, desde a fundação, destruir Israel, matar o máximo de civis, acabar com Israel é o grande objetivo do Hamas. Isso está no estatuto deles, né, inclusive? Está no estatuto deles. Está disponível para qualquer pessoa que quiser. Você consulta na internet e vê na hora. O objetivo número 1 do Hamas é destruir Israel, assim como na Declaração de Independência de Israel, está lá estender a mão de paz para os vizinhos. Vai passando o tempo. No ano de 2005, Israel se retira da faixa de Gaza. Então, vamos entender, existe o país Israel, existem 2 territórios onde moram os palestinos. A Cisjordânia, que é no centro do lado direito de Israel, e a faixa de Gaza, uma pequena região de cerca de 40 quilômetros por 5, depende do lugar, 5 a 10 quilômetros, a faixa de Gaza. E em 2006, Israel se retira em 2005, 2006, se não me engano, ou 2007, o Hamas dá um golpe de Estado em 2006. Ele vence uma eleição em 2005 e dá um golpe de Estado em 2006, mata os seus opositores do lado mais moderado e instaura um regime ditatorial na faixa de Gaza. E de lá para cá, já estamos falando de quase 20 anos em que o Hamas governa a faixa de Gaza, ele recebe bilhões de dólares de ajuda da Arábia Saudita, do Catar, do Irã especialmente. E o que ele faz com essa ajuda militar, com essa ajuda financeira? Ele constrói estradas, hospitais, ele constrói infraestrutura para começar a governar Gaza e melhorar a vida das pessoas, transformar Gaza num porto, num lugar turístico. É um lugar lindo, Gaza, no mar Mediterrâneo. Não, ele constrói mísseis, túneis, armas e a cada 2, 3 anos lança um ataque sobre Israel. E esse financiamento muitas vezes ele vem como forma de ajuda humanitária, né? A desculpa, o apelo para que você envia esse dinheiro para a Palestina exatamente, ajuda humanitária e acaba virando munição. Cimento pode ser feito para um hospital, mas você pode fazer túneis também, como os que foram usados agora para atacar Israel. Tubos e conexões podem fazer encanamento, mas pode fazer mísseis caseiros. Então o Hamas ele monta quase uma base militar gigante, doutrinando as crianças, treinando elas para o ódio, e com um único objetivo: matar o máximo de israelenses, fazer Israel inevitavelmente reagir para proteger seus cidadãos, aumentar as mortes palestinas, estimular o ódio e assim criar um círculo vicioso que faz com que eles permaneçam no poder. Então, no final do dia, o Hamas ele vende, qual o peixe que ele vende para os palestinos? O peixe do ódio, o peixe da guerra eterna, a promessa de um dia destruir o tal inimigo israelense, né? E mais nada de esperança. Você vê que o assunto é realmente complexo, por isso, mais uma vez, vou recomendar aí o nosso vídeo do Insight BP, que está disponível no nosso canal do YouTube, para você ter um pouco mais desse contexto aí, com a explicação do Felipe Valerim, vale muito a pena.